Bom dia, irmãos, todos vivos aí, mais uma semana com a graça de Deus, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, um capítulo que nós, nos nossos cultos de exposição bíblica, trabalhamos há um ano atrás, né? Nós falamos bastante sobre Mateus, a gente tentou esmiuçar. A proposta ao longo desse mês inteiro é nós falarmos sobre oração. E a oração, meus irmãos, por mais que pareça algo óbvio e intuitivo, a gente vai vendo que há muitos sofismas, né? Há muitos conceitos equivocados que as pessoas acabam pressupondo ser verdade e elas então passam a entender a relação da oração como se fosse uma senha para acessar Deus ou uma possibilidade de manipular, mover a mão de Deus a seu favor. E meus irmãos, a gente sempre diz, né, que Deus não tem compromisso com aquilo que são os nossos interesses, quando esses interesses são conflituosos com os próprios interesses de Deus. A relação primeira de Deus, o compromisso primeiro de Deus é com a sua própria vontade. Porque a nossa vontade, ela oscila, mas a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Logo, meus irmãos, fica um desafio de entendimento. O desafio é o seguinte: como é que nós, seres mutáveis e finitos, vamos nos relacionar em intimidade, em conversa, com um Deus imutável e infinito? Ou seja, que palavras eu posso colocar em oração que vai fazer com que Deus mude de ideia, se Deus não muda? Que palavras vai fazer com que Deus me favoreça, se Deus tem compromisso com a vontade dEle antes da minha? Então são essas coisas que a gente precisa refletir, para que a gente venha compreender qual é o propósito da oração e sobre o que nós somos chamados para viver agora através desses fundamentos da fé. Os fundamentos da fé, meus irmãos, basicamente são três coisas que todo aquele que diz que é discípulo de Jesus deve abraçar, que é a leitura da Escritura, ou seja, você ir direto na fonte, não viver apenas da pregação de outras pessoas, porque eu posso forçar o argumento aqui, eu posso citar alguma coisa que eventualmente é parte do meu achismo, mas não é a verdade absoluta. O único jeito de você não ser enganado é se você tiver um relacionamento com as Escrituras. A segunda maneira é a oração, que é o que nós vamos falar ao longo de todo esse mês, sobre como você pode falar diretamente ao Pai. Eu orar por você não é mais eficiente, mais poderoso do que você orar por você. Tanto que eu conto uma história de algo que aconteceu numa certa circunstância, a galera acha que eu estou exagerando, mas não é não. Aquelas pessoas que te procuram no final do culto, né, e falam assim: tem como você orar por mim? Aí a pessoa conta uma história tão complicada, e eu tenho uma dificuldade de prestar atenção em histórias muito complicadas, com muitos nomes, que envolvam pessoas que eu não conheço. No final da história, eu já não sabia mais nem pelo que ou por quem era para orar. E aí eu me posicionei para essa pessoa dizendo assim: vamos fazer o seguinte, você ora e eu falo amém. E a pessoa pegou e falou assim: não, mas como assim? Eu falei: não, porque o poder está no amém. E por que o poder está no amém, meus irmãos? Porque o chamado da oração para a vida da igreja é muito mais a respeito da concordância do que propriamente da efetividade daquele que ora. A sua oração é tão poderosa e eficaz quanto a de qualquer um. O que nós precisamos entender é se nós estamos orando buscando realmente a vontade de Deus, o direcionamento de Deus ou não, porque senão as nossas orações não serão atendidas, isso é óbvio. Deus não tem compromisso com aquilo que é conflitante com o seu próprio interesse. E o terceiro fundamento, meus irmãos, é a comunhão. É por isso que o amém é importante. Nós poderíamos ter uma relação diretamente com Deus, e nós temos através da palavra e através da oração, mas o propósito último pelo qual Deus nos sustenta e nos mantém nessa caminhada é fazer com que todas as bênçãos que nos têm alcançado possam enriquecer a vida dos outros. Então eu sou abençoado na perspectiva daquilo que eu tenho a capacidade de abençoar o outro. Eu sou uma pessoa que se torna feliz na perspectiva de como a felicidade de Deus na minha vida atinge a vida do outro. A gente já falou isso aqui também dezenas de vezes. Se o propósito de Deus fosse resolver o meu problema, Ele me matava. Aí eu vou para o céu, vocês ainda têm que pagar a conta do enterro, né? E no final das contas eu não tenho mais conta, não tenho que aguentar encheção de saco de ninguém, não tenho mais boleto, não tem nada. Eu vou estar nos braços do Pai, está tudo resolvido. Então o propósito de Deus é muito maior do que isso, e a comunhão é a tradução disso. Pensando sobre a oração, meus irmãos, a gente então tem esse desafio de responder estas questões. Como nós vamos nos relacionar com um Deus imutável, sendo que até as nossas orações são o tempo todo mutáveis? Nós estamos pedindo um negócio hoje e eventualmente amanhã você já está pedindo outra coisa, porque aquilo que você pediu ontem já não serve mais. Eu sou uma pessoa que honestamente tenho até vergonha de algumas coisas que eu orei no passado. Eu já pedi coisas que se Deus tivesse me atendido, Ele não estaria me abençoando, muito pelo contrário. Mas eu era idiota, e sendo idiota eu pedi coisas de gente idiota.
Aí você diz assim, então a sua oração foi desperdiçada? De forma alguma. Como eu aprendi a respeito da vontade do Pai para a minha vida? Se não fazendo orações, mesmo que elas fossem orações de pessoas imaturas. Ou seja, meus irmãos, nós vamos ver, através daquilo que nós vamos ler aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que o propósito da oração é muito mais essa questão da intimidade relacional do que propriamente essa tentativa de se resolver algum problema. Porque quando estamos falando de problemas, os problemas fundamentais da nossa caminhada, que é a questão da salvação das nossas almas, meus irmãos, isso já está resolvido em Cristo Jesus. Se o que Cristo fez na cruz não for suficiente para resolver as nossas questões espirituais, nada no mundo vai ser. E com relação às contingências dessa vida, nós temos uns aos outros para nos ajudarmos, para nos incentivarmos e também para nas situações que são muito trágicas, porque elas acontecem. Não é porque nós estamos em Cristo que nós estamos blindados contra qualquer situação adversa. A Escritura é cheia do testemunho de homens e mulheres que viveram situações muito ruins e com a permissão de Deus. Havia alguma lição a se aprender em cada uma delas. Mas nós podemos chorar juntos, nós podemos nos consolar mutuamente. Ou seja, tudo já nos foi dado. Qual é o propósito, então, pelo qual a gente se apresenta diante de Deus? Qual é o propósito pelo qual nós buscamos Deus, nós devemos orar na nossa intimidade? Vamos lá, antes de responder, mais uma observação. Meus irmãos, entendam o seguinte: a diferença do hipócrita para aquele que genuinamente busca ser filho de Deus é a oração. Por quê? Porque o hipócrita, ele não ora em casa, ele não ora sozinho. Por quê? Porque é só Deus que está vendo. E muitos de nós temos essa prática de orar, de interceder, quando nós estamos juntos. Quando alguém diz assim, ora aí para abençoar o lanche, mas nós não temos essa prática como algo cotidiano, algo que faz parte da nossa vida. Então vamos lá, vamos ler o texto, Mateus capítulo 6, verso 5, diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pés nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Então lembra que eu falei, o hipócrita, ele só ora quando ele está na frente dos outros. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos esse tipo de conduta? Mas Jesus vem esticando o conceito aqui, verso 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, que sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. E depois aqui, Jesus traz a famosa oração do Pai Nosso, trazendo uma referência, O Fernando até citou de maneira muito apropriada aqui, que o Pai é nosso. Ele chama essa responsabilidade, e a gente diz que a oração de Jesus é uma oração perfeita, porque você começa a ver que há uma concepção a respeito de quem nós somos diante de Deus nessa oração, que é muito correta, é muito ajustada, E não é uma oração egoísta, não uma oração que está buscando tentar manipular a vontade do Senhor. Mas, meus irmãos, pensando sobre a oração, nós vamos entender que aquele que possui uma relação com o Pai, de natureza pragmática, de natureza que está apenas buscando ser favorecido em alguma coisa que lhe convém, essa pessoa não vai conseguir ter essa disciplina de orar em secreto, de ter orações quando não há ninguém vendo, de ter orações quando não há um motivo público para que a gente a exercite. Você só vai conseguir orar em secreto se verdadeiramente você compreende que o seu compromisso transcende a vida social da igreja, mas é um compromisso de intimidade com o próprio Deus. Como eu falei também, as orações, mesmo que elas sejam equivocadas, elas não são desperdiçadas, pois o confronto das nossas orações, mesmo que equivocadas, para com a vontade de Deus, fazem com que a gente aprenda. Então o propósito último da oração não é fazer com que Deus seja convencido, pois isso não vai acontecer. Nós não convenceremos Deus de que a nossa opinião ou a nossa vontade é melhor do que a opinião e a vontade dele.
Então, por que nós ainda oramos? O próprio versículo diz assim: não orem como os pagãos faziam na época, e fazem até hoje, né? Que ficam repetindo rezas infinitas, achando que por muito insistir você vai conseguir convencer Deus. Então, por que nós oramos, meus irmãos? Qual é o propósito disso? E todo aquele que é pai sabe muito bem como isso funciona. Meu filho hoje tem 8 anos, mas quando meu filho era pequeno era muito engraçado, porque não havia noção de Deus no entendimento dele. E aí na relação dele com aquele que é o Senhor da vida, era uma relação comigo. Então eu dizia que o meu filho Pedro, ele orava para mim, que ele não entendia quem era Deus. Uma das sensações mais engraçadas do exercício da paternidade é o dia que você vê seu filho orando sem você ter mandado. Isso é uma coisa muito engraçada. Sabe, o dia que você pegar, você dá um flagrante no teu filho orando sozinho, você fala assim: ah, agora alguma coisa virou no entendimento. É genial. Mas o meu filho não entendia. Deus para ele era muito mais uma ideia abstrata do que propriamente uma pessoa, em que há o desafio da gente se relacionar. Aí o que acontecia? Ele orava para mim. E os pedidos que uma criança faz para o seu pai são pedidos absurdos. Quanto mais infantilizado a gente é, mais absurdos são os pedidos. E quantas orações daquelas que o meu filho então fazia para mim, né? Ele vinha diante do pai com toda a reverência, trazia a sua petição, foram atendidas. Você vai chegando na conclusão de que muito poucas. Isso não quer dizer que eu sou um pai ruim ou que eu não estou desejando aquilo que é melhor para o meu filho, mas é que o meu filho pedia tanta coisa, e eu entrei até numa crise nos primeiros anos. Eu achava que entre o primeiro ano e o 4º ano de idade dele, de cada 10 palavras, 7 que eu dizia para ele eram não. Não, 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 não. Eu falava: cara, ser pai é falar não. Que coisa ruim. Será que eu sou um pai muito difícil? Porque eu só fico não, 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 não. Agora hoje eu estava até testemunhando aqui do contrário, né? A gente viajou agora no carnaval, aí de repente a gente está na praia, aí passa um vendedor de picolé, eu viro para o meu filho e falo: seu filho, quer um sorvete? Pode escolher. Ele: não. E eu fico assim: cara, se minha mãe me oferecesse, meu pai me oferecesse um picolé quando eu tinha 8 anos de idade, eu também ia querer o carrinho inteiro, né? Eu nunca ia querer só um picolé, né? Mas o meu filho pensa de maneira diferente. E por que ele pensa de maneira diferente? Por conta de que ele entende. Ele fala assim: não, daqui um pouco nós vamos almoçar, então eu vou tomar o picolé agora. Gente, eu nunca pensaria em um negócio desse jeito. Voltando para a ideia, eu então não atendi todas as petições do meu filho, e eu entendo que todo bom pai não vai atendê-las. Por quê? Porque o pai sabe mais, porque o pai enxerga além, ele compreende coisas que o seu filho, na sua relação de imaturidade, ainda não compreende. No entanto, uma das coisas mais interessantes dessa relação é que nós vemos que os nossos filhos, apesar dos inúmeros nãos que eles receberam, eles nunca romperam a relação de vir conversar, de vir pedir, de vir argumentar, de vir insistir em favor daquilo que eles desejavam. O meu filho não passou a ser uma criança que pede menos coisas só porque ele recebeu muitos nãos. Muito pelo contrário. O que mudou com a maturidade é que ele passou agora a buscar entender o porquê de cada não que ele recebeu. E isso fez toda a diferença. Então hoje não dá para eu virar para o meu filho e falar assim: filho, vai dormir cedo. Porque ele vai perguntar por quê. E esse porquê, meus irmãos, é o grande pulo do gato que a gente tem que entender na oração, que muitas pessoas nunca alcançam. Por quê? Porque é o seguinte: orar certo ou orar errado acaba que não faz muita diferença. Mas quem não faz as perguntas certas para Deus, mesmo que receba as respostas certas, não as compreende. Tinha uma camiseta que a galera usava muito nos anos 90, né? A gente que se converteu nos anos 90 viu muito disso. Tinha umas camisetas muito criativas, né? A gente jurava que estava evangelizando as pessoas usando roupas, né? Mas eu lembro de uma camiseta assim, icônica dos anos 90, que dizia assim: ó, Jesus é a resposta. E aí um dia eu vi um ateu questionando. Ele chegou para o cara que estava com a camiseta Jesus é a resposta e falou assim: mas qual é a pergunta? E aí eu parei para pensar, eu falei assim: ele está certo, porque a resposta certa para pergunta nenhuma não faz sentido. Jesus é a resposta para quê? Para quem está fazendo a pergunta correta, a resposta correta, gente, é um tesouro. Mas para quem não está fazendo, a resposta correta não faz sentido algum. Então olha como é que a gente fazia uns evangelismo bobo, né? Umas coisas tolas. Era uma propaganda do nome de Jesus. Hoje em dia eu vejo que a gente até parou de fazer isso. Por quê?
Porque se você sair aqui na feira, aqui na porta, perguntando para as pessoas e falar assim, você sabe quem foi Jesus? Todo mundo sabe. Você simpatiza com Jesus lá da Bíblia? Todo mundo simpatiza. Todo mundo tem uma relação distante com esse conceito de divindade. Mas nós somos chamados para viver algo mais intenso. E como que a gente vai viver esse algo mais intenso? Quando a gente sai de uma relação de serviço, ou seja, uma devoção religiosa, como se Deus estivesse precisando de alguma coisa que a gente vai fornecer, ou de uma relação também de servidão, onde a gente começa a achar que nós estamos aqui por conta de uma obrigação, porque o Pai nos escravizou e agora a gente tem que adorá-lo, a gente tem que falar bem dele, a gente tem que seguir mandamentos e um tanto de outras coisas. Quem vive essas coisas pode ter uma prática religiosa extremamente comprometida e eficiente, é gente que não falta em culto, que se compromete financeiramente, gente que às vezes até pratica muitas boas obras a ponto de ter um testemunho quase irretocável, mas isso não é garantia de que de fato você transcendeu o limite da religiosidade para uma vida de plenitude na família de Deus. E a nossa proposta, meus irmãos, ao falar desse tripé, dessa jornada, é alcançar essa plenitude, é livrar as pessoas do serviço que não serve ninguém, livrar as pessoas das coisas que nós fazemos que nunca chegam em Deus, porque Deus não tem interesse nelas. Então entenda, vir ao culto é bênção, mas se você fizer a pergunta do porquê estamos aqui, você vai alcançar uma resposta, e essa resposta está nas Escrituras, que vai trazer a você uma consciência do porquê a gente está. Quando você vem achando que está fazendo um serviço para Deus, e você perceber que o dia que você não vier, Deus não vai te cobrar, Deus não vai sofrer com você não vir. Sabe qual vai ser a resposta dele? Nenhuma, você não fez nenhuma pergunta. E no final das contas, você vai começar a furar, porque já não faz diferença. Mas quando você perguntar para Deus o porquê viver junto com os irmãos é precioso, é importante, aí Deus vai te responder. E Deus trazendo essa resposta, isso vai gerar em você um compromisso. Então você vai acordar de manhã, igual eu que acordei hoje, ansioso para ver o Globo Rural. O Globo Rural mudou para 8h30 da manhã, gente. A televisão está quebrando as pernas da gente cada vez mais, né? Aí 8h30 da manhã eu já saí para vir para cá, porque a gente chega antes para tentar ajudar aqui, né? Então acabou, já não consigo mais ver Globo Rural. Tem que ficar assistindo outros programas de manhã. Pequenas empresas, grandes negócios, que saco, né? Mas a gente vem. O meu pensamento eu podia faltar, eu podia empurrar o serviço do que nós estamos fazendo aqui para outras pessoas, nós somos 5 pastores nessa igreja, e eu podia assistir meu Globo Rural das 8h30 às 9h30, de boa. Mas, meus irmãos, quando a pergunta certa é feita, eu alcanço a resposta certa, e a resposta certa é que eu não estou aqui na perspectiva daquilo que eu possa receber em Deus. Mas, à medida em que eu tenho recebido tantas coisas em Deus, eu compreendo a responsabilidade de estar junto com os irmãos. Então, vou falar a real para vocês, eu venho por causa do café. E eu nem estou tomando, por restrições médicas. Mas eu venho por causa do café. Porque para mim a parte mais preciosa do que nós vivemos é na mesa. A palavra aqui é tipo só a cereja que a gente está pondo no sorvete, sabe? Mas eu entendo que ali nós pregamos, nós compartilhamos virtudes na vida uns dos outros que são extremamente preciosas. São coisas muito ricas. Mas como eu alcanço esse entendimento? Através de um relacionamento com a palavra, de um relacionamento com os irmãos e de um relacionamento com a oração. Ou seja, eu coloco diante de Deus os porquês. Senhor, eu quero entender por quê. E aí, meu irmão, quem faz a pergunta certa, alcança a resposta certa. O próprio Cristo diz, busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta vai se abrir. Só que a gente muitas vezes está pensando assim, eu estou insistindo, dizendo assim, Deus, deixa eu ganhar na Mega Sena, achando que eu estou batendo, né? Não, você já está querendo dizer o que você quer que Deus faça por você. Mas se posicione diante de Deus da maneira adequada e você vai ver como é que a sua relação de espiritualidade vai sair de uma noção de servidão ou de serviço que não serve a ninguém e vai se comprometer agora com um conceito de relação muito mais familiar, que é a proposta do Evangelho. Então, meus irmãos, para que nós oramos se Deus já sabe todas as coisas que a gente vai pedir? Para que nós oramos se Deus não vai atender os nossos pedidos idiotas? Deus não vai atender os nossos pedidos que não estão alinhados com a vontade dEle. E a resposta é extremamente simples. Nós oramos pelo relacionamento com o Pai. Nós oramos porque é o nosso Pai. E não faz sentido, se nós fôssemos simples como as crianças são, simplesmente porque você recebeu um não, você parar de orar.
você parar de se relacionar. Agora, o meu filho hoje é incrível, à medida que ele se desenvolveu, ele já está com 8 anos, ele vem conversar comigo e ele passa a conhecer a mente do pai. Então ele já não pede tantas coisas absurdas. Por quê? Porque já foi gerado um conceito no entendimento dele a respeito do que é bom e do que não é. Então as orações do meu filho hoje são muito mais coerentes do que eram quando ele tinha 3 ou 4 anos. Agora pensa na sua jornada com Deus, na sua relação com Deus e avalie qual é o seu compromisso em oração. Nós estamos orando melhor? Nós temos mais pedidos da nossa oração sendo atendidos? Se isso não está acontecendo, é que provavelmente a nossa oração é apenas uma relação de servidão ou de serviço. É sobre como nós servimos a Deus ou sobre como a gente acha que nós estamos fazendo alguma coisa que vai favorecer Deus. Como eu falei, se Deus é imutável, se a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, entenda que na relação com Deus, quem tem que mudar é a gente. Por isso que eu uso o exemplo do filho, porque nós somos chamados para estar numa relação familiar. Numa relação familiar, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar todas as nossas petições, mesmo que elas não sejam as melhores do mundo, e a gente vai aprendendo através dos sims e dos nãos de Deus, fazendo as perguntas corretas, nós vamos obter as respostas para que a gente possa ter a mente de Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Quando a gente tiver a mente de Cristo, que é o Filho, que é integralmente comprometido com a vontade do Pai, todas as nossas orações serão atendidas, porque a gente só vai orar aquilo que Deus quer, e a vontade de Deus não se frustra. Se orar por aquilo que Deus quer, meu irmão, é a receita de dar certo. A única coisa que a gente precisa é conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus no que se refere ao amplo, está na Escritura, mas a vontade de Deus no que se refere às nuances da nossa vida, nós encontramos numa aplicação da Escritura para a nossa própria jornada, que a gente alcança através de um relacionamento de oração. Então pensa, meu irmão, por que nós oramos se Deus já sabe de todas as coisas? Eu não vou mudar Deus, mas eu sou transformado através da oração. Quem vai ser convencido, quem vai ser movido, quem vai ter que se curvar diante das situações, nunca é Deus. Quem vai ter que se curvar sou eu. Então se você tem uma crise, sei lá, de repente você fala assim, o meu sonho era ter um Camaro amarelo. Eu nunca orei por umas coisas muito doidas, o meu sonho era ter um Maverick, porque eu sou velho, eu gosto de coisa velha. O Enio gosta de umas coisas um pouquinho mais velhas do que eu, né? Mas eu queria um Maverick. Pensa num bagulho, um carro dos anos 70, vou reformar e não sei o quê, né? Vou ter que comprar um posto de gasolina para abastecer esse negócio, porque cada vez que você pisa vai 1 litro, o bagulho é violento, né? E aí eu orava por isso. Pode ser que a sua oração hoje seja assim, eu gostaria de ter um Camaro amarelo, vamos pensar num Maverick atualizado. Eu queria uma mobilete também, velho. Ainda bem que Deus não atendeu essa oração. Que oração ruim, velho. Isso nos anos 90, velho. Eu queria uma mobilete. Oh, Deus, obrigado por não ter atendido essa. Aí pensa, estou eu lá querendo, e eventualmente hoje você pode estar querendo um Camaro amarelo. Aí nós vamos colocar isso diante de Deus. Deus vai atender isso aí? Provavelmente não. Eu não estou dizendo que você não possa ter um carro. Trabalhe e compra. Monta num carnê da grossura da Bíblia e compra. Mas entenda que Deus não tem nada a ver com isso, porque isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Agora, quando nós colocamos e fazemos as perguntas para Deus, Deus, o meu desejo é, e aí você coloca todos os seus desejos, por mais absurdos que sejam. Eu já vi gente que conseguiu aprender coisas preciosas num relacionamento de oração. Eu conheci um irmão que ele orava e falava assim, Deus, eu quero casar, mas eu não quero casar com qualquer uma, eu quero casar com uma mulher de 1,75 m, que pese 50 quilos, que seja loira, que não use prancha, E aí sabe o que aconteceu? Na caminhada, Deus foi mostrando para ele o tanto que a oração dele era idiota. No final, ele se tornou uma pessoa absolutamente grata pelo quanto ele foi abençoado num relacionamento com a pessoa que era o oposto daquilo que ele estava querendo. Ou seja, aquilo que Deus tinha para ele era muito melhor. Agora, como ele percebeu o que Deus tinha para ele? Quando ele fez as perguntas corretas. Por isso, meu irmão, se você quer um Camaro amarelo, nós podemos orar por isso. Nós devemos colocar isso diante de Deus. Mas muito mais do que apenas apresentar as nossas petições, nós precisamos entender que oração é um compromisso relacional. Eu falo a Deus, mas eu preciso buscar alguma resposta. Eu preciso deixar margem para Deus poder trabalhar segundo a sua soberana vontade.
A vã repetição não é apenas a reza na perspectiva de eu pegar uma frase ou uma oração como o Pai Nosso e ficar repetindo elas muitas vezes. É também sobre quantas vezes eu repito um ato, mesmo que com palavras diferentes, mas com uma atitude incorreta. Eu começo a insistir achando que eu vou convencer Deus. E não é assim que funciona. Quer ver outra situação da oração que a gente acaba tendo até um pudor? A gente, quando vai orar por uma pessoa doente, nós temos um temor, né? Fica assim, mas se Deus não curar ele? E eu tenho um testemunho legal a respeito disso, né? Tinha uma senhora que morava vizinha de uma casa que eu morava ali no Martins, e ela era muito pobre. E no final da vida dela, já estava sozinha, já havia morrido o marido dela, teve câncer. E aí fui eu e a Marina lá para a gente poder orar por ela, assim, nos últimos dias da senhora. Ela morreu dali alguns poucos dias. E ela estava com câncer, assim, que já estava numa cama, já não andava, e ela já até cheirava mal, por conta das feridas, que já tava, o negócio já estava saindo para fora. Era uma coisa muito complicada. E aí a gente foi lá, e nós tivemos um tempo de muita qualidade, onde a gente foi lá e orou por ela, e pôde testemunhar sobre a fé dela, sobre tudo aquilo que Deus gostaria de fazer na vida dela. E aí nós oramos, sem medo mesmo, que Deus trouxesse a cura especial que Ele havia reservado para a vida daquela senhora. E uma semana depois ela foi curada, ela morreu. E eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, porque ela foi curada, agora ela não tem doença mais. Eu não tenho dúvida. Ela era uma viúva de fato piedosa, uma mulher temente a Deus, sabe? Se for olhar pelo testemunho, é óbvio que salvação é dom de Deus, Ele é que sabe quem está e quem não está, né? Mas se for pelo testemunho, se enquadra no padrão das viúvas que a gente vê aqui na Bíblia, sem medo de ser feliz. Uma pessoa excepcional. Então a minha oração, ela foi atendida, ela só não foi atendida eventualmente dentro de uma expectativa que eu pudesse ter gerado no meu coração, mas eu não fui com a expectativa errada. Eu sabia que de algum jeito o Senhor a curaria. Poderia ter tirado a doença dela, essa seria uma cura parcial, porque se Deus tirasse a doença de uma mulher de 86 anos de idade, quantos anos mais ela viveria? Mais 5, mais 10, mais 15? Mais 30, se ela fosse ser a pessoa mais velha do mundo? Mas depois ela morreria novamente. No entanto, Deus fez que, segundo a sua soberana vontade, se manifestasse aquilo que é o seu desígnio. Eu saí de lá, meus irmãos, eu, a Marina, na ocasião, nós saímos de lá com um senso de dever cumprido. Nós viemos aqui para ministrar a cura do Senhor, e ela agora foi plenamente curada. Tanto que não havia da nossa parte nenhuma tristeza, havia saudade, mas não tristeza, porque a gente começa a aprender um pouco mais a respeito da vontade do Senhor. Mas como que a gente aprende sobre isso? Quando a gente se esforça por ter um relacionamento em que a gente coloca mesmo os pedidos mais idiotas, os pedidos mais bobos, que não estão ainda devidamente alinhados. Meus irmãos, todo filho busca uma relação com o pai, mesmo que ela ainda não esteja perfeitamente alinhada. Mas nessa busca, ele está mais comprometido, à medida que amadurece, com os porquês, do que propriamente com os fatos a respeito da vontade de Deus. Então, a lei, o Antigo Testamento, ele só trata sobre fatos. O que você tem que fazer? Agora, na graça, como a nossa jornada é para que sejamos maduros, como Cristo é, nós precisamos então agora entender os porquês. E na oração, as atendidas, mas principalmente as não atendidas, nós vamos ter o privilégio de fazer as perguntas corretas, para que as respostas que o Senhor traz, através da Escritura para a nossa vida, façam todo sentido. Então, meus irmãos, tem que orar mesmo. Tem que orar, não tem jeito, não tem outra forma. Nós nunca alcançaremos entendimento se a gente não tiver um relacionamento profundo de oração. Uma coisa que me falaram também quando eu me converti, porque eu fazia listas de dúvidas, uma coisa que eu vejo pouca gente fazendo hoje. Eu li a Bíblia era maior que essa aqui, né? Que as Bíblias finas assim, né, de papel fino, era caro. Então eu usava uma daquelas Bíblias católicas, que eu furtei da minha avó, alguma coisa desse naipe, né? A Bíblia dessa grossura. E aí eu tinha que usar um dicionário, porque não havia versões mais contemporâneas como a gente usa hoje, para eu conseguir entender um tanto de palavra. E eu ainda andava com um caderno. Então, moral da história, desde que eu fui para a igreja, eu passei a andar de mochila. Hoje você pega no celular, está tudo lá, né? Mas na época não, eu andava de mochila. E aí eu estava lendo um texto, eu não entendi um negócio, abri o dicionário para ver o que a palavra significava, aí tinha uma dúvida, eu pegava o caderno, anotava a referência e anotava a minha dúvida. Só que quando eu encontrava com alguém da igreja, né, alguns dos irmãos que estavam lá me discipulando, me ajudando a aprender, gente que sabia muito mais do que eu chegava nessa pessoa, eu arrancava a folha do caderno e falava assim, responde umas dúvidas para mim. Aí o cara responde, aí eu dava uma folha escrita dos dois lados. O cara queria morrer. O cara falava assim, rapaz,
eu vou gastar um dia inteiro para responder esse negócio. E haviam dúvidas que às vezes a pessoa também não sabia responder, porque ninguém sabe responder todas as coisas. Pode ser que hajam dúvidas que você tenha, que eventualmente eu nunca tive, eu nunca fiz a pergunta, e por não ter feito a pergunta, eu não alcancei a resposta. Aí o privilégio da comunhão é que a gente juntos pode ir buscar. Mas o que foi decisivo na minha jornada foi quando esse cara virou para mim e falou assim: olha, deixa eu te falar um negócio. Quando você passar a buscar orientação de Deus para toda essa sua caminhada, você vai ver que a maior parte das dúvidas vão desaparecer sem você ter que me consultar. Então ele dizia assim: ore para ler a Bíblia, ore para ter um dia abençoado, mas não ore do jeito que os tolos oram. A gente, como eu falei, a gente pensa na repetição, mas às vezes é a repetição de um vício. O tolo ora assim: Senhor, que o Senhor abençoe meu dia, que o Senhor faça, que o Senhor não sei o quê. Ou seja, nós estamos transferindo toda a responsabilidade acerca de que Deus tem que fazer alguma coisa e estamos tirando o nosso corpo fora. A nossa relação é uma relação quase de uma idolatria. A diferença da gente para uma outra divindade é só o nome da divindade. Mas nós não estamos tendo uma relação familiar. Enquanto a gente poderia começar o nosso dia dizendo assim: Senhor, que o Senhor abençoe o meu dia, mas principalmente com entendimento, nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu quero crescer um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, eu quero ler a Bíblia e entender o porquê. Por que eu tenho que pensar assim? Por que eu tenho que amar o meu inimigo? Por que eu tenho que fazer isso? Que o Senhor fale comigo. Aí, meu irmão, o seu dia pode ser horrível, pode dar tudo errado, mas no final ainda vai ser bênção, porque você chegou um pouco mais perto daquilo que é a vontade do Senhor, fazendo as perguntas corretas. Então, meus irmãos, eu passei depois a orar, entendendo que a oração não era apenas para agradecer, e a oração também não era apenas para trazer demandas, porque quem faz isso é aquele que tem uma relação de servidão, de serviço. O filho não. O filho conversa com o pai sobre banalidades, sobre coisas amenas. O filho conversa com o pai a respeito daquilo que está sentindo. Você nunca vai chegar para o seu patrão no trabalho e falar assim: não, chega aqui, deixa eu te contar como eu estou me sentindo. O cara literalmente vai virar e falar assim: desculpa, colega, mas eu não sou psicólogo. A não ser que você trabalhe numa clínica de psicologia, mas no geral ele vai dizer: eu não sou psicólogo. Eu falei: os seus problemas são os seus problemas. Eu não trago os meus problemas para o trabalho, como é que você vai trazer os seus para cá? Essa é a relação que na maior parte das vezes a gente vai encontrar. Agora, com Deus, meus irmãos, a gente podendo rasgar a nossa vida, o nosso coração, as nossas necessidades, muitas vezes a gente está querendo essa relação de serviço, essa relação que está apenas pensando no trabalho, que está pensando apenas em como eu posso agradecer a Deus por algo que Ele fez, ou pedir que Ele faça alguma outra coisa, sendo que a proposta é outra. O que nós devemos fazer é ter um relacionamento com o Senhor. Orar é aprendizado, a gente vai orando e vai aprendendo então agora acerca da vontade, as nossas orações vão melhorando, e nessa caminhada nós passamos a alcançar entendimento acerca da vontade do Senhor. No final das contas, meus irmãos, as nossas orações se tornam muito mais eficientes, porque a gente começa a discernir quais são os desígnios do Senhor. Então, meus irmãos, entendam, para a gente encerrar mesmo, não tem como a gente dizer que é de Deus se a gente tiver a conduta do hipócrita, aquele que ora só quando está em grupo, aquele que ora só quando a gente está aqui junto, reunido. As orações que você faz em secreto são as mais preciosas, são as mais valiosas. Outra dica esperta: alguém já mandou para você um WhatsApp ou no Facebook, ou alguém te ligou e falou assim: ora por mim, e você disse assim: amém, vou estar orando. Se você não orar na hora, você não vai orar. Eu digo isso porque eu também já fiz isso várias vezes. Então hoje eu estou trabalhando lá na parte da manhã, e quando alguém manda um WhatsApp e fala assim: cara, ora por mim, eu paro o que eu estiver fazendo e eu vou no banheiro e eu exercito isso de maneira prática. É 1 minuto, mas eu oro, eu tenho que fazer. E isso é algo que traduz, meus irmãos, o nosso compromisso em nos relacionarmos com o Pai e nos relacionarmos com os irmãos. Se a gente não vigiar, é muito sutil, e dali um pouco a gente está orando apenas em público e não estamos comprometidos em fazer as perguntas corretas para Deus. Nas próximas semanas, nós vamos falar muito ainda a respeito da oração e trazer outras nuances. A proposta também é sobre como a gente vai discernindo a oração
de maneira intercessória, a responsabilidade da gente orar uns pelos outros. Há muitas coisas que ainda merecem ser faladas. Mas para a gente encerrar hoje, meus irmãos, não se esqueça disso. Não dá para a gente ter um relacionamento genuíno com Deus se a nossa oração se restringe à oração pública, à oração que nós fazemos juntos ou à oração no momento da necessidade. Nós precisamos realmente rasgar nosso coração. Muitas vezes na nossa vida nós vamos experimentar de solidão, mas quem tem a prática da oração como algo assim já natural na sua vida, entenda que essa pessoa nunca vai se sentir plenamente sozinho, porque Deus vai saber das suas crises e Deus realmente fala, viu gente? As respostas que Deus nos dá passam a fazer sentido na nossa vida. Amém? É isso daí, meus irmãos. Nós vamos celebrar também a ceia agora. Pode distribuir os elementos, por favor.